Bom dia, turma. Bom dia a todos. Bom dia aos meus alunos do Didácio. Bom dia aos residentes, Alan, Norberto, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Lucas. Bom dia. Gente, eu vou dar só informes rapidinho. Bom dia, Silvana. Bom dia, Elisa. Quem mais? Quem foi que falou aí? Maria Crine. Bom dia, professor. E residente também. Bom dia. Mariana, Maria Cristine. Letícia. Gente, eu vou dar aqui umas informações com relação ao nosso simulado, tá? Ainda não tem o dia exato, mas está programado para após a Semana Santa, pelos dias 5, 6 e 7. Eles ainda vão colocar o cronograma de cada disciplina, mas será avisado com antecedência. Bom dia, Derek, Mara. E assim, nosso simulado será de 8 questões, tá? E os 2 pontos serão acrescidos da participação de vocês aqui na aula. É muito importante vocês participarem da nossa aula, tirando dúvidas com os professores, o André Lucas e o Alan Norberto. Isso eu vou anotando tudo, as participações, e isso vai pontuar vocês qualitativamente para ser somado com o simulado, tá bom? O nosso simulado constará questões sobre primeiros socorros, né? O que foi falado na unidade hoje, fazendo um relato, uma breve revisão sobre primeiros socorros, o que vai cair? Vai cair os sinais vitais, a conduta do socorrista, e também vai cair outras coisas. Vocês têm que estudar todo aquele material que é enviado para vocês, tanto os slides quanto o material de apoio, tudo eles me mandam e eu envio para vocês, já foi enviado para vocês, tá? Outra coisa, e também estudem também sobre voleibol, que também foi um conteúdo que vimos no mês de fevereiro, e nossa prova será, como será bimestral, então tem que acolher o conteúdo de fevereiro e o nosso conteúdo agora. André e Alan já podem dar início à apresentação. Ok. Vamos começar. Ok, professor, vou começar a apresentação. Já está aparecendo, galera? Tá, apareceu aqui. Certo. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Para quem não estava aqui na aula passada, eu me chamo André Lucas,
e eu, junto comigo, o Alan Norberto, que vai dar continuidade ao assunto passado, que era primeiro socorros, que a gente tratou sinais vitais, e agora a gente vai falar um pouco de ferimentos. Bom, vamos começar pelo conceito. Conceito. Os ferimentos, eles são alterações mais comuns de ocorrer em acidentes domésticos, vias públicas e principalmente no ambiente escolar, como é o nosso, onde a gente está inserido, que é mais comum de ver. São lesões que surgem sempre que existe um traumatismo, seja em que proporção for, desde um pequeno corte ou escoriação de caráter doméstico até acidentes violentos. Todos os ferimentos, eles podem ser, logo que ocorrem, eles podem causar dor, logicamente, alguns deles originam sangramentos, outros não, e eles são muito vulneráveis a infecções. Por isso que eles devem sempre, logo após o ferimento acontecer, deve ser imediatamente, como eu posso dizer, isolada a área, para não haver nenhum tipo de infecção. Vale enfatizar a consciência da necessidade de limpeza por parte de quem vai socorrer, de quem vai atender essa vítima. Essa nossa consciência de necessidade de limpeza, ela deve ocorrer da melhor forma possível, antes de entrar em contato com qualquer outro. Como acontece eu posso ter essa consciência de limpeza? Primeiramente, tenho que lavar as mãos com água corrente e sabão, para não haver também nenhum tipo de infecção logo ao tocar na ferida, tentar imobilizar a área, alguma coisa assim. Além dos cuidados especiais que a gente deve tomar na presença ou suspeita de uma hemorragia, seja ela interna ou externa, no tempo em que se espera a chegada de socorro médico ou a remoção da vítima para o hospital. Isso que eu falei aqui, é uma das questões que está no nosso questionário, que eu acho que já foi enviado para vocês. Passei, Alan. Falando um pouco sobre as contusões, as contusões são lesões provocadas por pancadas, né, como dá para a gente perceber na imagem, e sem a presença de ferimentos abertos, ou seja, sem a presença de aquela fratura exposta. Isso ou seja, não rompeu a pele, certo? Ocorre o derramamento de sangue, assim como os outros tipos de ferimentos, só que ele é um derramamento de sangue subcutâneo, ou seja, abaixo daquelas primeiras camadas da pele. Por isso que causa essa manchinha arroxeada que a gente conhece popularmente, né? Já com relação à classificação dessas contusões, vai depender da intensidade da pancada, do objeto e N fatores, né? Só que elas podem ser classificadas como simples, que é essa primeira imagenzinha do meninozinho com skate, que é aquele famoso galo, né, que a gente conhece. Geralmente ele ocorre muito na cabeça, ou então em locais que tem uma região mais rígida do nosso corpo, né, para poder criar esse inchaço. Que apenas dor no local, o acidentado apresenta somente dor e inchaço, né, que seria esse edema, na área onde recebeu a pancada. A segunda classificação de contusão é chamada de equimose, que é quando já ocorre uma hemorragia, que seria o derramamento do sangue, só que de pequeno porte, né? Às vezes uma pancada um pouco mais violenta, só que não tão grave assim, certo? Aí vai ocorrer uma coloração preto-azulada, que ela vai regredindo, vai ficando esverdeada, depois um pouco amarelada até sumir, né? Só que também vai ter dor no local. Alguns, dependendo do local, pode ficar inchado sim, mas geralmente quando ocorre a equimose é porque é um local mais vascularizado, então tem mais presença de músculo, então às vezes não fica tão inchado, fica mais roxo. E por último, a última classificação das contusões é o hematoma, que apresenta uma mancha mais escura devido a uma ruptura de vasos mais calibrosos, principalmente assim, nas regiões próximas ao olho e nariz, que tem vasos sanguíneos muito superficiais na nossa pele e uma grande quantidade de vasos, assim. Então, tipo, por exemplo, esse exemplo da imagem é uma típica imagem de um hematoma, provavelmente por uma pancada muito forte. Aqui a gente já pode estar também até em outros assuntos que prefiro agora não mencionar, mas nós sabemos que o que poderia ser o causador disso, né? Provavelmente uma briga ou algo do tipo. E ele já sinaliza um estado de alerta, né? Tipo, de como a gente deve tratar esse tipo de ferimento, que a gente vai abordar mais à frente. Alan, tem uma pergunta da Mariana.
Por Sim, exemplo, vamos lá. quando temos um machucado causado por batida na parede e o local fica roxo, ela é simples? Sim, sim, é simples. Geralmente, se ficar roxo, pode ser que seja equimose, certo? É, Então, vai depender muito do local. Por exemplo, às vezes a gente bate a coxa ou o cotovelo, como tem a imagem da criança aí, né? A pessoa vai, às vezes, vai correr para atender o telefone, esqueceu a panela no fogo. Eles acidentes que acontecem dentro de casa, dentro da escola, né? A gente bate, dependendo da violência da batida, né? Da pancada, ele pode ser considerado já equimose, né? Se ficar muito roxo. Ou então se ficar só inchadinho, às vezes vermelho, pode ser considerado simples. a Letícia, ela perguntou, essa aqui eu não conhecia. Por que que quando bate a cabeça não pode dormir? Essa eu não conhecia, essa daí. A gente vai entrar nesse assunto, acho que lá no finalzinho do slide, a gente fala de ferimentos na cabeça, né? Ele entra com relação à questão da hemorragia. Porque toda e qualquer pancada, principalmente as mais graves, a gente pede que a pessoa, né, o acidentado, ele não durma justamente por conta que tem esse risco de, ao dormir, nossos batimentos cardíacos diminuir a oxigenação do cérebro devido à diminuição do fluxo sanguíneo, que pode ocasionar um agravamento na cabeça da pessoa, provocando até alguns acidentes vasculares cerebrais, né? Então, esse é um risco. Independente de qualquer local da cabeça, né? Como eu, por exemplo, estou firmando no queixo, e eu fui orientado a não dormir, porque dá uma certa sonolência, né? O corpo, como estado de defesa da gente, vou ficar mais sonolento para mim não sentir dor. Só que tem esse risco. Mais alguma pergunta? Né? Pode ocorrer, no caso, morte cerebral? É muito raro. Tipo assim, vai depender muito de como que aconteceu esse acidente, por exemplo. No meu caso, foi uma queda simples, feriu o queixo e pronto, sabe? Só teve uma ruptura de pele. Então, ali não. Mas, digamos, se for um acidente de carro, É, acidente de moto principalmente sem capacete, aí sim corre esse risco. Mais algum? não. Tá, vamos lá. Pra frente. Bom, mas escoriações. Escoriações acho que creio que é um dos mais conhecidos. São lesões simples da camada superficial da pele ou mucosas, sem perda ou destruição do mesmo, com sangramento discreto, mas costumam ser extremamente dolorosas. É aquela famosa, aquele famoso Raladura. arranhão, raladura. Quando a gente era mais novo, né, no ensino fundamental, a gente ficava correndo nos corredores da escola e caía. Ralava no começo, algo dependendo do ferimento, da escoriação, nem ardia, né? Nem doía muito, mas com o passar do tempo, meu amigo, não tinha quem aguentasse. Só na hora de banhar. Na hora não. Aconteceu comigo 2 vezes no mesmo lugar. Tipo, Isso, um No por mesmo cima da lugar. outra. Foi quando eu tava no gol, o cara veio de frente comigo, sozinho. Fui pra cima. Aí eu escorreguei na grama lá. Grama Aí sintética. ralou que consegui tirar a bola do pé do cara. Aí me ralei todo no lado esquerdo, continuei o jogo. Cheguei em casa na hora de banhar, a dor. Aí depois de um Insuportável. tempo aconteceu no mesmo lugar. Só que já tava melhor, então. se fosse. Era grama sintética, era? Só pode tirar minha dúvida. Ah, eu nem lembro, eu tinha 12 anos, mano. Eu tinha 12 anos. Que é um A perigo, às primeira vez vezes. foi com 12, a primeira. Agora a segunda foi com 15 já, 15, 16. Bom, essas Bom, escoriações, elas não representam risco à vítima se elas forem isoladas, né? Como eu falei. Para atender esse tipo de ferimento, a gente deve fazer uma asepsia pessoal também. Primeiro, a higienização das mãos, lavando com água e sabão, que é a medida profilática mais simples e é mais fácil de realizar em qualquer ambiente. O ideal para esses casos é lavar o ferimento com água e sabão. Sabão é o que mais causa dor, né? Que não tem nenhum que aguente. Se a área atingida for grande, deve cobrir com gaze ou curativo improvisado, né? Deixando sempre um espaço para ventilação, porque a gente deve sempre manter o local limpo e seco. Por isso que é indicado a gente trocar o curativo sempre uma vez por dia. Tá certo?
Só uma dica, assim, às vezes, caso aconteça isso com vocês, ou com alguém que esteja perto de vocês, se for lavar com água, né? Dê preferência, geralmente, para água gelada, porque vai causar vasoconstrição, né, do local e às vezes pode acabar, no momento que a água está tocando, pode causar um alívio da dor, né? Depois vai voltar, mas naquele momento ali pode ser que seja bom. Letícia disse que o metiolate adia mais que a própria ferida. É verdade. O metiolate antigamente colocava Teria. vinagre. Às vezes, quando eu me corto, coloco álcool. Pode. Água oxigenada ajuda, porque Sim. como é que eu posso dizer? Ela Ela é ajuda a como não se fosse infeccionar. Tipo, uma asepsia. é, eu usava muito água oxigenada. Isso aí. Bom, agora vamos falar um pouco da Bom, classificação das feridas. Na classificação das feridas, todo ferimento ele causa um rompimento da pele, desde uma pequena escoriação até um corte profundo. E dependendo da profundidade, rompe as camadas gordurosas e até mesmo pode romper o músculo. Esse tipo de feridas eles podem ser divididos de quatro maneiras: as incisas, as contusas, as puntiformes e as lacerativas. As incisas elas são causadas por instrumentos cortantes, como por exemplo faca, bisturi, lâminas, entre outros. Elas têm as bordas regulares, elas seguem tipo um padrãozinho e causam sangramentos de variados graus, devido ao seccionamento, que é a divisão dos vasos sanguíneos, e danos a tendões, músculos e até mesmo os nervos. Geralmente, como está mostrado na figura 1, elas são retilíneas. Já as contusas, elas são causadas por instrumentos contundentes, que, por exemplo, na figura 2 mostra ferida. um ferimento por um objeto contundente, e na 3 existe um objeto contundente, que é o martelo, que se o cara bater o martelo e o martelo atingir o dedo dele, não o prego, a mão, atingir a mão, e dependendo da força, ela pode se caracterizar por uma ferida contundente, contusa, no caso. Elas são chamadas de lacerações também, só que elas são lacerações do nível 1, que são aquelas mais básicas, que atingem apenas os tecidos superficiais do corpo. Elas são provocadas por objetos rombudos, como eu falei, contundentes, através de um trauma fechado sobre as superfícies ósseas, pode ser ósseo ou não, como o esmagamento dos tecidos. O sangramento ele deve ser controlado por compressão direta e aplicação de curativo e bandagens, como nas outras. A força do traumatismo, nesse caso, nessa contusa, a força do traumatismo é que causa a penetração do instrumento, tendo como, por exemplo, o machado. O machado, muita gente pensa que ele pode ser um objeto inciso, mas para acontecer a penetração ou a perfuração pelo machado, existe muito o fator força que deve ser aplicado. E as lacerativas, que são como mostrado na figura 4, devido às lacerativas terem imagens fortes, Imagens fortes, mas prefiro não botar. Não colocar. Aqui é um instrumento que pode causar ferimentos lacerativos, que é a motosserra. Elas são causadas por instrumentos que danificam ou destroem os tecidos, e às vezes há até perda de membros. Elas são os cortes mais profundos que podem ocorrer. E um dos mais perigosos também, devido à grande hemorragia. Só valendo só ressaltando que, tirando as lacerativas, né, que alguns fica até quase que impossível fazer o fechamento do local, as contusas, elas se caracterizam também por essa dificuldade do fechamento, né? Como a própria imagem mostra, é um ferimento redondo, então, tipo, como é que a gente vai juntar a pele de uma forma redonda sem que fique uma cicatriz feia, né? Porque a gente tem essa preocupação. Aí, nesse caso, é meio que impossível, né? Tem que juntar mesmo pelos cantos, como indica aí o tracejado, e, obviamente, que a cicatriz vai ficar uma coisa meio estranha. Só ressaltando aqui, respondendo a Mariana, ela perguntou, no caso de um acidente, a pessoa acaba tendo uma pancada na cabeça e não ocorre derramamento de sangue. Pode ocorrer hemorragia? Pode sim, porque a hemorragia pode ser tanto externa, como pode ser hemorragia interna, por dentro do corpo. Muitas vezes a interna não é visível. Que é mais perigosa. É a mais perigosa. O Fagner, no caso de uma raladura, que fica aquele pele meio raspada, fica como uma escoriação? Fica sim, porque ela é superficial. Ela não ultrapassa nenhum
nenhuma camada da pele, né? Camada gordurosa ou camada assim. Ela é caracterizada como uma escoriação. Posso passar? Tá. Agora, com relação ao trajeto percorrido pelo objeto traumático, né? Existem dois aqui nesse slide, que são os transfixantes e os penetrantes. A gente procurou botar imagens bem leves, como vocês podem ver a segunda imagem, se a gente fosse pegar a foto original, ia ficar um pouco traumático para vocês. Então, falando dos transfixantes, são objetos que eles atravessam o corpo e vão causar duas lesões, né? Uma de entrada e uma de saída. Uma característica muito básica para a gente lembrar disso são ferimentos à bala, que a maioria deles tem uma entrada e uma saída. Podem ocorrer também como anzol, como tem na figura, flecha, arpões, como já aconteceu algumas vezes no nosso litoral brasileiro, pessoas que pescam com arpão, de disparar o arpão, ele bater na pedra e voltar para a pessoa, né, que está efetuando o disparo. Então é necessário também uma força muito grande para aquele local. E os penetrantes, que são objetos que eles penetram numa cavidade fechada. Eles são mais graves porque eles podem lesar órgãos importantíssimos no tórax, abdômen e na cabeça também, como a própria imagem mostra, né? Ou seja, ele entra e fica no local. Aí o que acontece? Às vezes, durante o transporte do acidentado, às vezes vai levar a pessoa do local do acidente até o hospital para ser feita a remoção daquele objeto, pode causar o agravamento e às vezes até a morte do próprio acidentado, com o mexer desse objeto dentro da pessoa. Aí nós temos exemplo de facas, mas pode ocorrer também, por exemplo, pedaços de ferro ou de árvores que a pessoa cai às vezes em cima. Enfim, são N fatores que podem causar acidentes desse tipo. A gente pode estar evitando às vezes também na quadra. Pedaços às vezes a gente joga às vezes quadra de bairro, não é muito bem cuidada pela prefeitura, então pode causar esse tipo de acidente também. Então vale ter sempre o cuidado e não procurar se arriscar demais. Com relação agora à profundidade dos ferimentos, né? Ferimentos extensos ou profundos. Eles caracterizam, primeiro, as bordas dos ferimentos não se juntam corretamente, devido eles serem extensos, muito amplos, né? E muito profundos. O sangramento é abundante, ou seja, jorra sangue direto, são hemorragias mesmo muito graves. Há perda de tecidos, peles, músculos e nervos, porque acontece realmente uma abertura muito grande daquele local devido a um grave acidente que pode, às vezes, a pessoa perder parte do músculo, perder um tendão, perder algumas funções motoras. E há esmagamento, aterramento, queimaduras, penetração de projétil ou outros instrumentos perfurantes, exposição de vísceras e outros fatores. São alguns dos fatores que causam esses tipos de ferimentos, né? Como, às vezes, a queimadura, ela vai consumir todo aquele nosso tecido de pele, de músculo, de nervos, que pode ser caracterizado com um ferimento extenso. Às vezes não profundo, mas extenso sim. Alan, o Oi. Moisés perguntou, no exemplo do arpão, pode ser considerado também como penetrante, porque ele pode causar lesões em órgãos. Sim, ele pode ser considerado penetrante a partir do momento que o arpão ele não atravessa, digamos. Já aconteceu alguns que até foram noticiados em jornais, que a pessoa sobreviveu ao acidente do arpão bater na pedra, voltar e ficar alojado na cabeça da pessoa, né? Ele teve uma lesão muito pequena no nervo óptico de um dos olhos, mas o arpão no chão não atravessa, então ele somente pegou em uma cavidade fechada. Mais alguma pergunta, né? No caso da hemorragia intracerebral, ela se manifesta logo ou não? Hemorragia intracerebral, né? Ou seja, ela vai estar dentro do cérebro, geralmente. Muitas das vezes, não sei se vocês vão recordar do assunto passado, quando eu falei de dilatação da pupila, lembram ou não? Que ocorre
a variação do tamanho da pupila, uma pupila mais aberta, uma pupila mais contraída. Ali já é um sinal claro de que algo está errado na cabeça, né? Ou seja, de que tem uma hemorragia dentro do cérebro. Então, é imediato. Como também, às vezes a pessoa conversando, sofre uma pancada ali na cabeça, de repente, fazendo algum trabalho. Aí a pessoa continua conversando, normal, e a pessoa não se atenta de olhar o olho da pessoa, né? Aí pode se manifestar com alguns minutos depois, com um desmaio, com às vezes a perda da consciência, a pessoa não começar a falar coisa com coisa, a pessoa não conseguir se movimentar de forma correta. Então, tem a expressão imediata, como também tem a curto prazo. O Fagner perguntou se tiver um objeto penetrante no corpo, é recomendável retirar o objeto ou deixar como está? É recomendado deixar o objeto. O mais recomendado é isso. Só que tem casos e casos, né? Por exemplo, se for uma farpa no nosso dedo, obviamente a gente pode tirar. Agora, se for um pedaço de árvore atravessando nossa mão, é recomendado não tirar. Então, é aquela questão. Às vezes, até simplesmente um prego, a gente tem que analisar, poxa, de que tamanho é esse prego, né? O quanto que ele entrou no meu corpo. Então, eu tenho que ver, poxa, o prego entrou todo. É melhor eu ir a um posto de saúde, a um hospital, algo próximo, para poder ser feita a remoção daquele objeto. Então, vale ressaltar aqui, é recomendado não retirar o objeto. Tá? Um exemplo que pode citar, eu mesmo. Tem um colega que até hoje tem a ponta de lápis aqui na mão. Uma pontinha do lápis que penetrou e ele nunca tirou. Criou, pede por cima e ele nunca removeu. Pois O é, papo... muitas vezes Ah, o corpo pode até tentar expulsar isso daí depois é. de alguns anos, mas é recomendado não tirar. Na hora de uma batida na cabeça, é recomendado olhar logo o olho, né? Sim. Sim. Primeira coisa, ver se dilatou ou não. Pablo, nunca... No caso, um objeto enferrujado pode tirar. É bom, porque Não. Porque, tipo assim, depende se a pessoa tiver tomado a vacina é, ou não. No caso de objeto enferrujado, é melhor ir no hospital, porque como ele está enferrujado, a pessoa já pode tomar o antitetânico. Exato. E também, tipo, vai depender também de qual grau vai estar ferrugem naquele objeto. Porque alguns que a gente fica esfarelando, né? Então, a pessoa tirando vai deixar todo aquele fragmento de ferrugem dentro do corpo da pessoa ainda. Então, é recomendado a gente não tirar por nós mesmos, né? Deixar que um profissional da área faça a remoção. Mais algum? Não. Vamos lá. Pra Bom, agora, frente. como o tempo está curto, eu vou falar um pouco mais. Ferimento grave no abdômen. Mais de 60% dos traumatismos abdominais são causados por acidentes automobilísticos, mas podem ocorrer em ambientes de trabalho devido à pancada de objetos pesados ou a quedas violentas amparadas pelo choque do abdômen contra alguma superfície dura. As vítimas de ferimento abdominais, elas correm um sério risco de entrar em estado de choque após o acidente, devendo ser encaminhadas para assistência qualificada com urgência, pois é considerado, esse tipo de acidente é considerado como uma emergência. Nos casos de evisceração, que são os acidentes graves abdominais mais, pode-se dizer assim, feios, porque As vísceras saem. os vísceras são expostos, nós não devemos, de forma alguma, tocar nessas vísceras, nem tentar colocá-las de volta, isso é um erro. Porque a primeira coisa a ser feita, que deve ser feita, é providenciar para que seja encontrado o socorro médico mais urgente possível, porque as pessoas correm um sério risco de vida. Em seguida, deve-se colocar o acidentado em um local confortável, em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para frente, barriga para cima, no caso, colocando uma manta ou cobertor ou toalha sobre os seus joelhos, ou seja, abaixo dos joelhos, para diminuir a pressão sobre os músculos do ventre, músculos do core, e impedir o afastamento muscular, que isso causa a abertura mais ainda do ferimento. E, nesse caso, não deve dar nada para beber ou comer, ainda que a vítima se queixe de muita fome ou sede. Pois é, porque dando algo para beber ou comer, o nosso corpo vai fazer os movimentos, né, de deglutição, então vai causar mais movimentação daquele local. Isso.
O ferimento grave no pode ser considerado um dos piores como da cabeça. Os traumatismos torácicos, eles são provocados em sua maior frequência por acidentes de trânsito e acidentes industriais. A gravidade dos traumatismos torácicos é diretamente proporcional aos tipos de lesões associadas, que podem levar à morte ou dificultar o diagnóstico preciso da lesão traumática, e, consequentemente, o tratamento adequado para o caso. Uma pessoa traumatizada de tórax, ela poderá chegar até o socorro especializado em condições clínicas consideradas boas, no caso, se ela for atendida de forma corretamente por um socorrista, ou pode evoluir rapidamente para a morte. Muitas vezes por pequenos enganos que jamais a gente vai pode ser descoberto, no caso. Porque no tórax, por exemplo, um tiro, a gente não sabe onde é que a bala alojou, alguma coisa assim, porque é muito profundo. Por isso que ela pode mudar de direção. pode mudar de direção. Então, vale ressaltar sempre, de preferência, sempre fazer a contenção da hemorragia, ligar para a emergência e acalmar a vítima, né? Que como o André falou aqui no ferimento grave do abdômen, né? Que é evitar o estado de choque da pessoa, é a gente procurar acalmar a vítima o máximo possível para que ela não acabe piorando a situação, né? O corpo a gente fique mais agitado, o nosso corpo começa a bombear mais sangue e aumente a hemorragia. E com relação aos ferimentos da cabeça, é justamente aquilo que a gente já mencionou anteriormente durante o slide, né? Que é com relação a algum tipo de lesão no cérebro, no crânio, no couro cabeludo. Vai variar muito da protuberância da lesão, da contusão da lesão cerebral traumática, né? Também vai variar muito de qual objeto foi utilizado, a velocidade da pancada, né? Ou seja, e qual a força do impacto. Então, as recomendações foram as anteriores. Se tiver hemorragia, contém hemorragia, né? Como mostra aí na figura, né? Ele enfaixou o local, encaminhar para o hospital, porque a pessoa vai sentir muita dor de cabeça, vai sentir sonolência, pode sentir fome, sede, tudo que não é para a pessoa sentir naquele momento, a pessoa vai sentir, né? Então a gente procura acalmar a pessoa, dizer que ela vai vai, não, calma, você vai já beber água, vai já se alimentar, vamos primeiro tratar o ferimento. Então, o básico que vocês podem fazer enquanto estudantes, né? Aconteceu ali no meio de um jogo, de alguma coisa, a pessoa cair, tacar a cabeça, perdeu o sentido por um momento. Então, acalme a pessoa, encaminhe ela para a diretoria, pode ir lá levar ao médico, caso tenha hemorragia. Se for preciso na hora, tira sua farda, cobre o local da hemorragia, espero que isso nunca aconteça, mas se de repente acontecer, cobre o local, encaminha para a diretoria, né, se puderem carregar a pessoa, carregue, não deixe ela ir encaminhando, né, para que ela não desmaie durante o percurso. E demais é isso, gente, tá? Sempre ao procurar ter aquele instinto de liderança e acalmar a vítima. Se a gente tivesse pessoalmente, né, a gente iria fazer uma outra aula de como carregar as pessoas, né? Carregamento de vítimas. Mas, devido às nossas condições de pandemia, infelizmente não será possível. E agora, gente, a gente queria fazer com vocês, se ainda dá tempo, André? Tem 3 minutos. A gente queria que vocês falassem no microfone, chat, o mais rápido possível, o que fazer com relação a ferimentos extensos. Vocês vão falando e eu já vou anotando aqui só para a gente encerrar como uma atividadezinha bem rápida. O André vai falando e eu vou anotando aqui, tá, gente? Eu pedir ao máximo da participação de vocês para a gente concluir nossa atividadezinha de final de aula. Com relação a ferimentos extensos no abdômen. Fala. Tem alguma resposta de André? Não, tem umas perguntas só. Pois vamos lá. Mandei as perguntas. Ninguém vai falar, deixa eu ver. Não. A pergunta do Fagner. No caso da perda de um membro, como deve ser? No caso da perda de um membro, como deve ser aliviada a dor da pessoa? Primeiro de tudo, se possível, guardar o membro dentro de um saco e pôr ele no gelo e procurar estancar o local. Há certas manobras que eu não vou nem estar indicando para vocês agora no momento, porque são manobras que elas precisam de uma certa técnica, né, que é chamada de torriquete ou garroteamento. Que é, por exemplo, não sei se vocês vão estar conseguindo ver o meu braço aqui. Dá para ver na câmera direitinho? Dá. Se eu perder, digamos, do cotovelo para baixo, certo? Então, eu faço o garroteamento, o torriquete,
na linha onde está a manga da minha camisa, guardo meu braço, né, num gelo, de preferência, e vou pro hospital. Por que fazer amarrar? Para que diminua o fluxo sanguíneo que vai estar saindo do meu braço, né? Porque o coração vai continuar bombeando sangue, né? No caso de, Vai, pode falar. no caso de um acidente, que eu vi um vídeo que um cara foi soltar o foguete e o foguete explodiu na mão dele. Ele devia fazer o garroteamento no antebraço ou nessa parte aqui mais tipo dessa daí, acima do cotovelo? Não, Ou abaixo? Vamos lá. Se o ferimento for na mão, garroteamento no antebraço. Se o ferimento for no braço, garroteamento no braço, certo? Da mesma forma na perna. Se for no pé, garroteamento na panturrilha. Se for na parte da panturrilha, garroteamento na coxa, tá? Sempre um membro antes do afetado. Alan, tem umas Oi. respostas. O moderador botou assim: acho que nos ferimentos externos é estancar o sangue e cuidar do ferimento. Isso pode ser incluído em todos tanto abdômen, tórax como cabeça, né? A Mariana botou no abdômen, cobrir com uma compressa úmida e limpar. Certo também. Isso, fazer o cobrimento do ferimento. Botar aqui só cobrir, certo? Mais alguma coisa, gente? Vamos lá. Cobrir dá para todo mundo entender. Cobrir. Questãozinha de prova, hein? Ou simulado para vocês. Gente, eu acho que o tempo já está muito corrido. Eu vou encerrar bem aqui a nossa apresentação e fazer somente um avisinho para vocês, dar somente um recadinho, que eu queria pedir para vocês seguirem o nosso Instagram. Acho que não dá para ver direito, mas eu vou estar até falando aqui. O nome do Instagram é Residência Pedagógica UESP, tá? Que lá vai estar sendo colocado todas as atividades que nós residentes, a professora Silvana, tudo que a gente for estar fazendo vai estar sendo colocado lá. Então, sigam, curtam o que for estar tendo, já tá, gente, para dar uma força para o nosso trabalho. E também eu queria agradecer demais a participação de vocês. Vocês são uma turma incrível, que Ave Maria. Só agradecer também a professora Silvana. Gostei demais da participação de todo mundo, das perguntas. Muito bom. É bom que bota a gente para pensar. Isso, esse Instagram bem aí, gente. @residência. Isso daí. Mais alguma coisa? Não, foi tudo hoje. Deu um tempo. Deu um tempo, né? Gente, também como o professor anterior falou, né? Aproveitem o final de semana, descansem um pouco, né, dessa semana corrida de aulas, mas se cuidem, por favor. Usem máscara, protejam-se, usem álcool em gel, distanciamento, o máximo possível. Para que todo mundo esteja aqui próxima semana.